Mesmo que meio tarde, não posso deixar de comentar a declaração do ministro do STF, Gilmar Mendes, na quinta-feira passada, dia 2 de outubro, de que os bancos brasileiros têm interpretado que as sanções da Lei Magnitsky não são extensíveis ou aplicáveis no Brasil. Vou colocar o vídeo do ministro. Pelos Estados Unidos, autoridades brasileiras, e há uns dias falou também sobre uma possível lei anti-embargo, algo assim. A minha pergunta é, enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Não, até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração, Mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. Olha, não foi isso que os bancos informaram à mídia. Se recordarmos, as declarações dos bancos brasileiros são no sentido de que cumprem a legislação brasileira e as leis dos países em que atuam. No Brasil, a abertura de conta corrente é um ato voluntário de ambas as partes, cliente e banco. Portanto, de acordo com a legislação brasileira, o banco não é obrigado a abrir uma conta corrente se, por exemplo, considerar que o perfil da pessoa representa algum risco. Por outro lado, caso o cliente já seja correntista, para encerrar a conta, aí sim o banco deverá explicitar as razões por escrito. O único tipo de conta que o banco é obrigado a abrir é a destinada ao recebimento de proventos, caso o empregador tenha um contrato firmado com a instituição financeira para esse fim, como é o caso do Poder Executivo Federal. É a chamada conta salário. Então, pelas regulamentações brasileiras, o Banco do Brasil é obrigado a disponibilizar uma conta para que o ministro Alexandre de Moraes receba o crédito dos seus proventos. No entanto, esse tipo de conta, a conta salário, somente pode ser movimentada por meio de cartão de débito ou para realizar transferências. E não vejo que a Lei Magnitsky seria tão rigorosa a ponto de não aceitar esse tipo de relacionamento comercial. Diante disso, um banco estará cumprindo a legislação brasileira de encerrar uma conta mediante aviso por escrito das suas razões e não tem a obrigação de abrir uma nova conta, a não ser que seja uma conta salário. Desta forma, estará em compliance com a legislação do nosso país. E já que os bancos disseram que cumprirão as leis dos países em que atuam, irão cumprir a Lei Magnitsky, pois atuam no mercado norte-americano e fazem um câmbio de dólar. O problema é que a declaração do ministro levanta novamente essa celeuma e talvez os bancos tenham que vir a público para esclarecer essa questão. Afinal, houve essa conversa entre os bancos e o ministro? Quem está falando a verdade? Ou houve algum mal-entendido entre eles? Vou colocar uma reportagem onde fica claro que é consenso que a Lei Magnitsky é aplicada nos Estados Unidos, não havendo razão para ser referendada por uma corte superior no Brasil. Eu vejo como algo com um caráter mais de solidariedade e uma indignação coletiva do que algo que traga um efeito prático. Porque quando a gente se aprofunda no que é a Lei Magnitsky, ela traz sanções apenas dentro dos Estados Unidos para bancos. E isso é gravíssimo, isso é muito sério para os bancos. O que pode se discutir é uma facilitação para bancos atuarem com outros sistemas, talvez na Europa, talvez até mesmo Ásia. Estou dando aqui ideias do que eu ouvi já aqui dentro do Congresso. Porque, na prática, a gente vê uma grande indignação no Supremo. Eu cheguei a ouvir de um ministro do Supremo que se o governo federal não conseguisse proteger os seus servidores, porque se a gente olhar ministros, e especialmente os ministros do Supremo, outras pessoas que foram alvo até agora e que são servidores públicos, se o governo não consegue proteger os seus servidores públicos, esse ministro me disse, eu preferia receber um saco de dinheiro, então. Vejam que ela fala que é consenso que a lei é aplicada nos Estados Unidos.
Por outro lado, é hilário ver pessoas que não entendem de bancos e do sistema financeiro dando opiniões do tipo implementar mecanismos de facilitação para que os bancos atuem com outros sistemas da Europa e da Ásia, como se isso pudesse ser realizado da noite para o dia e que os bancos conseguiriam substituir o dólar por outra moeda em suas transações comerciais. Ah, e quanto ao saco de dinheiro, tudo bem que o salário dos ministros é muito bom, mas acho que não é suficiente para encher um saco. Bem, a depender do tamanho desse saco, né? Ou se o ministro que falou com a repórter estava se referindo aos seus investimentos nos bancos e não ao seu salário de ministro. Aí sim, talvez dê para encher um saco grande de dinheiro. Me admira a repórter falar esse tipo de conversa de bastidor. Além de ser piada pronta, é muito amadorismo. Bem, logo teremos uma resposta definitiva sobre esse assunto, caso o Tesouro norte-americano responda um ofício encaminhado àquele órgão no dia 1º de outubro por um congressista republicano, perguntando detalhes da aplicação da lei, especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. Se quiser mais detalhes desse assunto, clique no link ao final deste vídeo. Aproveito para pedir que se inscrevam no canal, deixe seu joinha e compartilhem os vídeos com seus amigos. Até a próxima!